Paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje nós teremos o ensinamento de mais uma lição, a lição de número 4 da revista Betel, primeiro trimestre deste ano em atividade, 2026. Você não pode perder, você não pode sair daí, porque tudo isso nós só vamos conferir depois da vinheta. Muito bem, para você que não me conhece, eu sou o professor e pastor Aristides Rocha. Nós, eu e minha família, é claro, congregamos no campo de Campinas Sede, aqui em Goiânia. Nossos pastores presidentes, Bispo Aides e sua esposa, a Bispa Neuza, são os líderes que bondosamente Deus levantou para nos abençoar e abençoar essa geração. Bom, gente, é claro que nós vamos entrar no ensinamento desta lição, mas ainda eu quero fazer 3 pedidos para você. O primeiro pedido é para você se inscrever no canal para me dar essa força, deixando seu like e ativando o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que aqui acontecer. Bom, então na aula de hoje, neste vídeo de hoje, será a aula da lição 4 desta famosa revista Betel. Eu estou usando aqui a versão grande, você pode estranhar, né? É muito grande mesmo. Deixa eu enquadrar aqui. Ok, enquadrou. Então, revista Betel, primeiro trimestre 2026, nós teremos hoje a lição de número 4. Nós vamos conferir muita coisa boa aqui de Deus para as nossas vidas. Esta lição, ela vai ser ministrada domingo que vem, tá? Domingo que vem, dia 25 de janeiro. Vai ser muita bênção. Eu estou aqui para te ajudar a passar algumas orientações e, além disso, fazer aqui algumas aplicações para ajudar vocês que gostam da IBD. Eu, particularmente, nasci na Escola Bíblica Dominical. Ah, lembrei de algo muito importante, tá? Que é, ou seja, que são os meus livros, tá? Os meus livros, eu também sou escritor. Eu escrevi aqui o Apocalipse, deixa eu enquadrar, Descomplicado. Aqui é um livro onde você vai conferir a exegese de muitos textos que você tem dificuldade. Eu quero também te ensinar a escatologia bíblica. Afinal de contas, esse canal ele tem a proposta da EBD, as aulas da EBD e também a escatologia bíblica. Eu sou professor de escatologia bíblica há mais de 10 anos, sou escatólogo, é minha especialidade. Então, este livro vai te conduzir a lições, orientações, principalmente o estudo aplicado de diversos textos da escatologia bíblica, as 70 semanas de Daniel, quem são as testemunhas, quem vai ser, já está nascido, já está entre nós o anticristo, a igreja será arrebatada antes, durante ou depois da grande tribulação. Então, você não pode perder esse livro aqui, Apocalipse Descomplicado. Esse livro você pode já adquirir ele na versão e-book, na versão virtual. Eu vou deixar o link na descrição dessa aula. Não menos importante, eu também escrevi, deixa eu enquadrar aqui, enquadrando, ok. Eu escrevi este livro sobre batalha espiritual, Vencendo as Fortalezas. As maiores batalhas acontecem além dos seus olhos, mas Deus vê tudo. Talvez as maiores batalhas aconteçam no seu coração, na sua alma, dentro de você, dentro da gente. E aqui eu faço uma exegese aprofundada de Efésios 6:10. Lembram da armadura de Deus? Então, te convido a mergulhar comigo nesse material didático excelente que Deus tem nos dado para abençoar e ser abençoado. Bom, esse material, como eu te falei, nós temos ele na versão e-book, nós temos ele também na versão física,
Na versão física, quem quiser adquirir, me chama no WhatsApp, que também vai estar aqui na descrição desta videoaula. Então, gente, sem perca de tempo, nós vamos agora para a nossa lição. Vou preparar aqui a minha tela, tá? Ok, tela preparada. Nós vamos agora mudar de tela, porque nós vamos diretamente para a nossa lição. É óbvio que eu vou conferir aqui, tá? Olha, ó, lição. Por Deus, é o seguinte, aqui é tudo adaptado. A iluminação não é profissional, o microfone não é profissional. Eu não sou muito bom de manusear, tá? O notebook, celular, mas eu estou fazendo o que eu posso para ajudar vocês, tá certo? E a gente vai progredindo no canal, né? Quem sabe a gente consegue aí, com o passar dos meses, né? Com o passar dos tempos aí, pessoas que nos ajudem a aperfeiçoar esse canal. Então, de momento, eu consigo fazer dessa forma. Acredito que a câmera é o meu celular, está filmando bem. O áudio sai desse microfone aqui, que não é profissional, mas me ajuda muito. E é isso. Vamos para a lição de hoje. Lição 4, os discípulos de Cristo e a tentação. Os textos de referência é Mateus capítulo 4, verso 1 ao 7, Mateus 4, do 1 ao 4, 6 ao 7, que é o texto geral, né? O texto geral é Mateus 4, do 1 ao 7. Então vamos ler. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão em tuas mãos, nas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O texto áureo é Provérbios capítulo 1, verso 10, que diz assim: Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. A verdade aplicada é: com a graça de Deus, é possível vencer as tentações perseverando em oração e vigilância. O ponto de partida é esse: fugir da tentação é a melhor estratégia para vencê-la. Fugir de tentação é a melhor estratégia para vencê-la. Os objetivos da lição são: ressaltando que Jesus venceu as tentações. 2. Reconhecer que ceder à tentação leva ao pecado. 3. Saber que não ceder à tentação é honrar a Deus. Nesta tela, ou seja, nesse slider, ou tela ou slider, né? Tá aparecendo aí para você. Para mim aqui eu estou manuseando o slider, mas para você é na tela. Nós temos 3 tópicos, é o padrão, né? Cada tópico temos 3 subtópicos ou pontos, da forma que você quiser chamar, não tem muita relevância. O que importa é entender a estrutura da revista. Lembrando que o professor ele tem a obrigação, não é uma opção, de ler a revista até que ele se sinta seguro. Não adianta ler por ler para depois gaguejar, porque assim, às vezes o professor só lê uma vez e sai anotando um monte de coisa, mas na hora de lecionar a escola, ele não consegue se encontrar. Então, a leitura da revista, ela é obrigatória. Ela não é uma sugestão, tá? Não é opcional, ela é obrigatória. Então, qual a melhor forma? Já vou aqui dar algumas pérolas para os professores. Se sair bem na lição. Quais são as melhores formas? Primeiro, dominar
a lição. Se for possível, você vai ter que ler todas as lições, embora não seja você que vai lecionar todas elas na sua igreja, mas você precisa dominar as lições, tá? E aí a sua lição você tem que dominar mais ainda, muito mais. Então, esse domínio, ele não vem somente com a leitura genérica, ele vem por várias leituras, análise de cada tópico, de cada ponto do tópico, ou subtópico, como você queira chamar. Então, esse domínio vem dessa forma. Segundo, você precisa dar uma olhada, analisar os textos que o autor da revista sugere. Claro que você não fica preso na questão de não poder citar nenhum, tá? Não fica preso, você não fica preso, desde que haja uma harmonia entre o texto que você cita e o texto da revista. Os textos da revista já são, praticamente, eu acho que já são suficientes, tá? É só fazer ali uma hermenêutica, depois uma aplicação exegética, tá certo? Então, eu estou te dando um norte aqui para você poder ficar, ou seja, para poder você ser bem sucedido na sua lição da sua igreja, caro amigo professor. Então, são 3 tópicos. Jesus ensina a resistir à tentação, a tentação durante a caminhada cristã e a tentação não vem de Deus. São 3 tópicos onde nós já vamos para a nossa introdução. O autor diz: faz parte da realidade da caminhada cristã o lidar com tentações. O termo tentação no grego possui vários sentidos. A abordagem dessa lição enfatizará o sentido de conduzir a má ação ou incitação ao pecado. Para você que não conhece o grego, eu também não vou dar aula aqui, que eu também não sou, eu não sou professor de grego, tá? Eu sei, mas não ensino grego. Quando o autor da revista diz que no grego a palavra ou o termo tentação tem vários sentidos, você não sabe, mas ele está falando do campo semântico. Cada palavra ela tem o seu campo semântico. Primeira linha, segunda linha, terceira. Tem palavras que têm 5 linhas. Cada linha ela se refere a um significado, tá? No original. E o que o autor vai usar aqui nessa abordagem vai ser o sentido de conduzir, né, para a má ação ou incitação do pecado. Então ele vai usar esse termo no grego para tentação, no sentido de conduzir a má ação ou a incitação do pecado. Então, o autor diz: veremos que o próprio Jesus enfrentou tentações, isso é fato, né? Mas sem pecado. Aí é diferente. É possível e também necessário que o discípulo de Cristo não ceda às tentações. Para tanto, é indispensável andar em espírito, orar em todo o tempo e ter constante vigilância. Então, o que nós teremos aqui é algo, é algo muito importante. E ainda à guisa de introdução, nós lemos aqui algo muito interessante, não é mais importante, mas também não é menos importante, a questão do andar em espírito. Nós observamos na aula de número 2, se não me falha a memória, a diferença entre andar no espírito e viver no espírito, né? Andar, isso foi na aula 3, foi, gente. Depois a gente confere, tá bom? Mas eu me lembro que nas aulas anteriores nós tivemos aí o autor falando das diferenças do andar e o viver no espírito. O andar no espírito é, na prática, as suas decisões, as suas escolhas. E essas decisões e escolhas, elas têm ou estão ligadas ao seu modo de pensar. A decisão tomada é o pensamento exposto. Então, andar no espírito é a melhor forma de não ceder à tentação. Nós temos, obviamente, outros pontos para discutir acerca de não ceder à tentação, mas vamos por tópicos, né? Obedecendo o cronograma da
revista. O autor de Hebreus 4,15, que fala que Jesus ele foi tentado, mas sem pecado, ele enfatiza a solidariedade de Cristo como sumo sacerdote, tentado em todas as coisas como nós, mas sem pecado. Contrastando, quase que não sai, né? Constatando com o fracasso de Israel no deserto. Então não é simplesmente a geografia que te induz ao erro, né? Porque Jesus, como exemplo de plenamente homem, ele passa pelo deserto e vence. Alguém pode dizer, não, mas ele era Deus. Não, ele é Deus, né? Ele estava 100% homem, e, ou seja, plenamente homem e plenamente Deus. É um erro teológico, deixa eu abrir aqui um parênteses, a gente, como teólogo, falar de 100% homem, 100% Deus, tá? Porque o 100% ele tem porcentagem, tem, obviamente, brecha para erros, né? A linguagem teológica mais, é, mais viável é falar plenamente homem, plenamente Deus. Então Jesus, plenamente homem, plenamente Deus, ele não pecou. Ele conseguiu passar pelo deserto, sendo tentado em todas as áreas, mas Israel não conseguiu. Cristo foi tentado pelo demônio, mas em Cristo tu eras tentado, porque ele assumiu tua condição humana para te dar sua salvação. Então, Jesus foi tentado por Satanás, né? E ele assumiu a condição humana para nos dar salvação. Então, o projeto de salvação não foi impedido pela tentação sofrida, porque Jesus tinha um foco. E na vida nós precisamos ter foco. Tópico 1, Jesus ensina a resistir à tentação. Jesus ensina a resistir à tentação. Jesus nos ensinou a orar ao Pai para que não nos deixei cair em tentação, mas também nos manda vigiar e orar para não ceder às tentações. Então não basta só orar, não basta só pedir ao Pai. Mateus 6,13. Aqui, agora, em Mateus 26,41, Jesus também manda, ordena que haja vigilância. Então, tópico 1, Jesus ensina a resistir à tentação. Primeiro, orando aqui ao Pai, e em Mateus 26,41, vigiando. Na realidade, em Mateus 26,41, existe uma sequência, né? Jesus manda vigiar e orar para não ceder às tentações. Então, vigiar e orar. Não basta somente orar, tem que vigiar. As pessoas pensam que a oração é um campo de subterfúgio, né? Uma blindagem automática e não precisa fazer mais nada, aí se enganam. Tem gente que consegue orar 5, 4 horas por dia, mas não consegue vigiar. Então, é como se fosse as asas de um pássaro, né? Você vigia e ora. Não tem nenhum maior, mais, né, ou menos importante que o outro. Mas primeiramente vem vigiar, estar atento. Então Jesus nos ensina a orar ao Pai, ensina a vigiar e orar. Nós iremos entender no subtópico 1.1 que Jesus foi tentado no aspecto físico, né? É claro que nesse tópico 1 nós vamos abordar que Jesus foi tentado no aspecto físico, no subtópico 1.2 foi testada a sua filiação divina, e no subtópico 1.3 ele foi tentado, né, na área da ambição. Então, resumindo, subtópico 1, ele foi tentado, né, na área da necessidade. Subtópico 1.2, ele foi tentado na área do ego. Subtópico 1.3, ele foi tentado na área do poder. Do poder. Vamos por partes. Eu quero fazer aqui um paralelismo
É isso mesmo, paralelismo. É importante só observar isso. Nós temos também as três tentações lá no Êxodo, do povo de Israel. Eles foram tentados na necessidade, pão, Deuteronômio 8:3, onde o Senhor explica que deixou eles passar aperto para mostrar que é o Senhor que tem a providência, né, enviando o maná. Então eles foram tentados no pão. Eles foram tentados também no ego, né, lá no templo de Massá, Deuteronômio capítulo 6 e verso 16. Tá? Eles foram tentados também nessa parte lá no templo. E também, por último, na adoração, Deuteronômio 6:13, aquela questão do bezerro de ouro, né? Então, Jesus obedeceu muito bem ao Pai na terra em relação à adoração. Vamos por pontos? Então, primeiramente, nós temos o subtópico 1.1, né? Que fala que Jesus foi tentado no físico, ou seja, tentado na necessidade. Após 40 dias de jejum, Satanás explora a fome humana, mas Jesus cita Deuteronômio para afirmar que o homem vive de toda palavra que sai da boca de Deus, elevando a escritura acima de necessidades corporais e modelando o jejum espiritual contra provações como as de Israel lá no Sinai. Então Jesus, ele estabelece que nós não devemos, obviamente, desprezar o pão, mas também nós não devemos trocar a substância mais importante para a nossa alma em relação à substância importante para o corpo. Ou seja, Jesus está em jejum no deserto. Satanás abrange a área da sua necessidade. E é aqui que muita gente cai, na área da necessidade. Na área da necessidade, nem todos ficam de pé, guardam o princípio, nem todos obedecem, seguem a risca. Jesus prova que é possível, no deserto, passar pela essa área da necessidade dentro do deserto. Satanás propõe um milagre, ou seja, ele se dirige até Jesus para tentá-lo na área da necessidade, solicita e sugere que Jesus transforme as pedras em pães, que mate sua fome. E o Senhor diz, concateno eu, tá? Não é hora de comer, é hora de jejuar. Então tem hora de comer e tem hora de jejuar. Jesus, ele está tão focado que ele não vai quebrar o propósito em detrimento da fome. A fome é grande? É intensa? É, mas o seu foco é maior. Como é que eu consigo sobrepujar, passar, sendo tentado na área da fome e não quebrar o meu foco? É quando você eleva, é quando você foca no seu propósito. Se você focar no seu propósito, você não vai cair na hora da necessidade. Embora barriga vazia, lágrima no rosto, o propósito sempre será maior. É nesse momento que o diabo sempre vai sugerir milagres. Ora, não quer um milagre passando pelo deserto. Mas o problema aqui não é só depender de um milagre, é saber se o milagre está na hora certa de ser executado. Tem pessoas que fazem essa troca sem nem o diabo sugerir. Tem pessoas que realmente são tentadas pelo diabo fazer essa troca. Seja uma ou outra, nós precisamos do foco no propósito de Deus. O diabo sempre vai atacar na área da necessidade. Quem somos nós na necessidade? Somos violadores de princípios? Somos hipócritas cristãos? Somos vendedores de valores? Jesus ensina que é possível estar focado no propósito e não passar por aquele deserto debaixo de um milagre. Todos que estão passando um deserto querem um milagre. Mas eu sou taxativo em repetir para você: é hora de fazer milagre? Não, então não faça. Não peça. Jesus,
ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. E ele claramente usa a escritura, né? Em Mateus capítulo 4, verso 4, Jesus usa a citação que está em Deuteronômio, capítulo 8 e verso 3, que é justamente a tentação que Israel passou lá no deserto, na área da necessidade. Então, perceba que eu estou fazendo um paralelismo. Jesus no deserto sendo tentado, Israel no deserto sendo tentado. E aqui estão as diferenças. Dentre delas, a maior é o foco. Foco no propósito. Tem hora de fazer milagre, tem hora de receber milagre, tem hora para ver o milagre. Mas tem hora também de jejuar, vigiar e orar. Nós temos agora no subtópico 1.2, Jesus foi tentado a testar sua filiação, a mostrar quem ele é, mostrar o seu ego, né? Mostrar, mostrar polpa, mostrar alavancagem. Então o diabo agora, quando leva, quando o conduz para a parte mais alta do templo e sugere que ele se lançasse dali, porque os anjos o guardariam, porque o pai enviaria o anjo para guardar. Interessante que aqui é uma citação errada pelo diabo, né? Apesar dele conhecer, mas ele distorce o texto para distorcer a ideia. É sempre assim. O diabo foi o primeiro pregador da Bíblia quando ele enganou Adão e Eva. Ele pregou para os dois ali no jardim, no Éden. De lá para cá ele vem fazendo a mesma coisa. Fez com Jesus e vai fazer com a gente. Isso é inevitável. Vai ter esse momento dele ter tocado na sua área da necessidade. Você tem vencido, mesmo espremido, mesmo apertado, em crise, você venceu. Só que agora vem algo muito pior. A área do ego. Ele vai querer que você mostre que você tem, que você é, para que haja aplausos, holofotes e luzes. Então, isso vai acontecer aonde? No templo. Aconteceu com Israel, Deuteronômio 6:16. Aquela provação em Massá. Aconteceu lá em Israel. E também aconteceu com Jesus em Mateus 4. E também acontece com a gente. Mostra quem tu é. Vira tudo, quebra tudo. É a linguagem de alguns pregadores pentecostais, né? Eu quebrei tudo, eu virei tudo. Como se ele tivesse a polpa do poder e a glória individual. Aqui no subtópico 1.2, o diabo sugere que Jesus se jogue de cima do pináculo do templo para baixo, para que haja um show pirotécnico, para que reconheçam, que Jesus é o Deus que o Pai enviou. E Jesus, ele rebate, e muito bem, essa sugestão satânica nesse subtópico. Jesus diz que assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Tem lugares que Deus nos leva, mas tem lugares que o diabo nos leva. Assim, isso existe. Não só existe, como é notório, sabido. Tem portas que Deus abre, mas tem portas que o diabo abre. Tem lugares altos que é Deus que te leva, mas tem outros lugares altos que é o diabo que leva. O diabo leva o ser humano pelo seu próprio egoísmo, pelo seu próprio ego, de crescer, de querer fazer a diferença, de querer ser o melhor. Nós somos tentados nessa área do ego também, de não querer admitir que alguém tenha uma alavancagem hermenêutica melhor que a sua, de não querer admitir que alguém tem uma técnica mais apurada, mais afiada, um canto melhor, no sentido de ter mais equilíbrio.
E aí a pessoa fica com aquele sentimento de inveja. Então, saiba disso. Saiba que o invejoso, ele é o ególatra. O invejoso é o ególatra. Ele quer ter, aliás, ele tem um ego aguçado, porque ele é o invejoso. Então o diabo sugere isso. Faz um show pirotécnico para que todos se reconheçam. Jesus disse: não, não, não. Não tentarás o Senhor, teu Deus. Que resposta. Será que nós estamos prontos para isso? Para na hora em que o diabo sugere que você mostre o ego, que eu mostre meu ego, a gente abrir mão e dizer: não vou tentar o meu Deus. Posso fazer para chamar atenção, mas eu não vou fazer isso. Veja que é justamente isso que está acontecendo nas igrejas. Eu sou pregador, sou pentecostal, sou assembleano, creio nos dons do Espírito Santo, mas vejo o que estão fazendo hoje. Pregadores que, para passar uma revelação, ele se arrepia 50 vezes, dá 4 pulos e diz que Deus vai curar a pessoa no glória da igreja. Quando 10 vasos marchar, quando 10 pessoas fazer aquilo, quando a igreja fazer isso, que cura é essa? Que Deus precisa curar alguém se 10 pessoas marchar, se 20 pessoas der glória, que cura é essa? Isso é show pirotécnico, sensacionalismo para chamar atenção para si. E a glória não é nossa, a glória é de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Esse subtópico 1.2 é majestoso, profundo, pois nós não podemos perder o foco da nossa missão, mostrando polpa, desenvoltura. Não adianta mover a terra se o céu está parado. Não adianta. O próximo subtópico é o subtópico 1.3. Jesus foi tentado no aspecto da ambição do poder. Aqui é outra área, como diz o Nordeste, o bicho pega. Primeiro, tentado na área da necessidade. Aqui já muitos não passa. Segundo, tentado na área do ego. Piorou. Piorou. É o que nós vemos hoje. Muitos fazem esses shows pirotécnicos nas igrejas. Terceiro, deixa eu só fazer um parênteses. Eu não sou contra o show. Eu estou falando de um show sensacionalista, onde o foco que deveria ser Jesus é o homem, tá? Para que fique bem claro isso aqui. E que você, professor, que estiver assistindo essa aula, ensine isso, tá? Bata nessa tecla, seja verdadeiro. Subtópico 1.3, Jesus foi tentado no aspecto da ambição pelo poder. Satanás, na terceira tentação, mostrou muitos reinos a Jesus, lhe ofereceu poder terreno sobre eles. Ou seja, Jesus, ele rebate o diabo quando o diabo sugere que Jesus se proste diante dele para o adorar em troca de poder, reinos. Existe um ditado que, se você quiser conhecer alguém, lhe dê poder. Só que eu concordo com o pastor e doutor Hernandes Lopes quando ele diz que o poder ele não corrompe, o poder revela os corrompidos. É isso mesmo, concordo plenamente com isso. O poder ele revela os corrompidos. Só vai querer poder quem já está corrompido por ele. Só vai querer o alto, a alavancagem, o pináculo, as alturas, quem já está caído por dentro, já está corrompido. Por isso querem poder. Então, concordo muito com a afirmativa, ou a citação, melhor dizendo, de Hernandes Dias Lopes. O inimigo tentou fazer com que Jesus desistisse de seguir o caminho da rejeição, do desprezo, da cruz, mas Jesus manteve o foco. Isso é muito forte. Eu sublinhei aqui nesse subtópico para você ter um aprofundamento maior aqui nesse aprendizado e quando você for passar para a igreja.
para os alunos da EBD. O inimigo tentou fazer com que Jesus desistisse de seguir o caminho da rejeição. Ou seja, você precisa de poder, você está sendo rejeitado. Esse deserto não tem nada para você. Você não tem nem por que comprar aqui. Então eu vou te dar poder, mas, uma condição adversativa, mas você precisa se prostrar diante de mim. Então nós temos aqui mais um momento paralelo lá no deserto com o povo de Israel. Não perca, tá? Não perca o foco. Talvez esse tópico seja o maior de todos. Tá? Sempre é, né? O tópico 1 parece que os tópicos 1 sempre eles são maiores. Do ponto 1 sempre é maior. Nós falamos da necessidade de pão, Jesus, e Mateus 4, Israel, Deuteronômio 8:3. Falamos agora, anteriormente, do ego no templo. O diabo levou ele, né, o Senhor, para o templo, para se jogar de lá, e ele disse: Não tentarás o Senhor teu Deus. E Israel passou por isso também. Deuteronômio 6,16, aquela aprovação lá em Massá. E agora, por último, na adoração. O diabo vai te atacar na área da adoração. Ele vai sugerir que você se proste a ele, que você se proste ao sistema, que você submeta-se ao sistema em troca de poder. Jesus disse: somente ao teu Deus, ao Senhor Deus, prestarás culto. Ou seja, eu não vou trocar. Eu não vou trocar. O meu foco é esse. Israel também passou por isso. Deuteronômio capítulo 6, verso 13. Naquela questão polêmica, absurda do bezerro de ouro. Então eu estou fazendo aqui um tríplice paralelismo entre Jesus e Israel e aplicando para as nossas vidas. Então até aqui nós ensinamos que estamos fadados a enfrentar tentações ao longo da vida. Vamos ao tópico 2. Tópico 2. A tentação na caminhada cristã. Aliás, a tentação durante a caminhada cristã, né? Durante a jornada cristã, o discípulo de Cristo precisa saber lidar com a realidade das tentações. A tentação, ela vai vir. Agora, o padrão das tentações, eu quero já abrir aqui um parênteses. O padrão das tentações, elas surgem de nossas próprias concupiscências. Concupiscências, essas quase não saem, né? Da nossa carne. Carne aqui não é essa carcaça. Carne aqui é o sentido de pecado, de pecar. Então, carne nesse sentido de pecado. Então, a tentação, ela tem um padrão, ela tem uma fonte, tá? São nossas concupiscências. Concupiscências da alma, dos olhos, dos gestos, do coração. Então, esse é o padrão de fonte dessas tentações. Nós somos tentados por nossas concupiscências, ok? Então, isso é inevitável. Durante a jornada cristã, o discípulo de Cristo precisa saber lidar com a realidade das tentações. Caso contrário, poderá afetar negativamente sua vida de santidade e comunhão com Deus. Então, nós temos aqui uma dura realidade de que o diabo tentou Israel, tentou Jesus e tenta a igreja de Deus. Satanás tenta os crentes, assim como fez com Jesus. Jesus falou com seus discípulos acerca de suas tentações. O subtópico 2.1, todos somos tentados. Então, essa questão de querer dizer que não, que eu sou homem, Jesus era Deus e ele venceu porque é Deus, aí não serve mais esse subterfúgio, tá? Não serve, servia, mas hoje não serve mais. Até porque Jesus ele não usurpou de sua glória. Filipenses capítulo 2,
do verso 5 a seguir, nós observamos que ele se fez homem, esvaziou-se de si mesmo, sim, e não pecou. Então é possível que nós, ao sermos tentados, escapar da tentação. Por mais que nossa vida esteja firmada na palavra de Deus, as tentações sempre surgem, é inevitável. Os dias são maus e precisamos ser vigilantes o tempo todo. Em Lucas 22, 28, Lucas destaca a perseverança de Jesus em tentações, estendendo solidariedade aos discípulos no cenáculo, onde Satanás peneirava Pedro, provando que o mesmo inimigo ataca fiéis, mas com Cristo ao lado. Isso é incrível. É incrível. É o adjetivo que eu estou usando aqui para isso, mas tem outros, né? O diabo ataca quando você já está dado à tentação para querer te afundar. Afundar. O diabo vai te atacar. E tudo isso acontece no ambiente da igreja, com Cristo do nosso lado. Ele não poupa. Jesus ouviu. Aliás, Jesus, ele foi sugerido a ele que, pelo diabo, que ele peneirasse Pedro. Ele não deixou porque Pedro não estava pronto. Lembrando que, como diz aqui na nossa tela, no autor da revista, tentação não é pecado. Pecado é cair em tentação. Obviamente que os seus pensamentos não vão definir o seu caráter de santidade, mas sim as suas decisões e o seu comportamento consumado. Que a tentação, como pensamento de pecado, ela vem, mas você não pode deixar que ela faça ninho na sua cabeça. Pedro Pedro era vítima de uma peneiração que ele nem sabia. Por quê? Porque estava muito tentado. Nesse momento, o diabo, claro que não pode ler pensamentos, mas ele pode analisar o nosso comportamento. Ele viu que Pedro estava fraco. Ele disse: é agora. Jesus disse: não é agora. Eu não vou permitir que você venha peneirar Pedro. Pedro não está pronto. E Jesus livrou Pedro dessa tentação. Mídia, em geral, dita comportamentos e ideologias que não condizem com os princípios cristãos e evita. E evitá-los nem sempre é certo, e evita. Vamos ler de novo. Aqui está faltando algumas pontuações, é claro, né? Isso aí faz a gente errar na leitura. A mídia geral dita comportamentos e ideologias que não condizem com os princípios cristãos. E evitá-los nem sempre é fácil. Então, gente, essa mídia está dada. A mídia que eu falo não é a mídia da igreja, tá? Não é a mídia da igreja, das igrejas. Eu estou falando da mídia. Eu não, o autor da revista, né? E eu estou explicando que quando ele fala de mídia, ele está falando de telejornais, podcasts, programas de televisão, tudo isso, esse sistema, ele está jogado na imoralidade. Veja que hoje a gente precisa lutar para pregar, para convencer esse povo que eles estão errados. Eu não vou citar aqui um exemplo de famosos que estão aí para não, sabe, dar o que falar, né? Apesar que nesse ponto da aula ninguém vai até aqui, a não ser que seja estudante. Mas não vou citar, vou me resguardar, vou me privar disso. A mídia é essa, gente. A mídia é essa, apresenta um homem com 5 mulheres, uma mulher com 10 homens, a profanação, a imoralidade, até mãe com filho. Do caso que aí há pouco foi gravado, né, cenas de sexo explícito de mãe com filho. Então a mídia oferece isso. A mídia oferece isso. Então cuidado com a mídia. Se está te levando à tentação, desliga. Se está te levando à tentação, você não quer desligar, você não consegue. Então dá um reset nesses vídeos e vai achar outra coisa. Não caia, resista, resista. Foi justamente, foi justamente nesse ponto
que várias pessoas erraram e que até têm seus nomes na Bíblia. Todos somos tentados, nós não vamos subestimar nem o inimigo e nem nossas emoções. Mas foi nisso que muitos caíram. E no subtópico 2.2, nós vamos ver isso na prática. Tentação nos desejos da carne. A tentação é como uma mola propulsora que arremessa o ser humano para dentro de situações pecaminosas. E aí o autor da revista cita 2 Samuel, capítulo 11, 14 ao 17, aquele episódio de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, cedeu à tentação, adulterou e ainda tramou a morte de Urias, um homem fiel a ele. Olha só, que começando numa tentação, se tornou um pecado absurdo. Davi, enquanto todos estavam na guerra, estava no seu palácio, andando para lá e para cá. Ele chega até a janela e de lá observa Batseba tomando um banho, que para nós hoje seria o quintal da casa. E ali ele se sente tentado a possuí-la como mulher e arma uma estratégia terrível, um pecado premeditado terrível para tomá-la como mulher e matá-la e matar o seu marido. Então, a tentação ela é inevitável e quando ela vier, nós não podemos ceder. Davi desejou Batseba pela janela, da janela. Mesmo de longe, a tentação alcançou aqueles corações. Os olhos são as janelas da alma. Então, quem sabe você não esteja passando por problemas nesse aspecto de tanto visualizar coisas que não são de Deus. Davi poderia ter resistido àquela tentação, mas se deixou dominar por ela. Parece algo simples, repetitivo, taxativamente falando, mas é isso. Nós sempre erramos onde mais somos cobrados. A pessoa, mais uma vez, vou falar de tentação, Davi, Batseba, essa história que. Mas é aqui que a gente erra. É justamente nas teclas que mais são tocadas pelos seus pais, seus pastores, seus líderes, que nós erramos. Se nós erramos nas teclas mais tocadas, quem dirá nas teclas menos tocadas? Mas essa lição nos deixa um grande aprendizado e um pedido: seja resistente às tentações. Subtópico 2.3. 2.3. Deus deseja que sejamos vigilantes e atentos às muitas artimanhas do diabo. O diabo tem artimanhas, armadilhas. E aqui, no subtópico 2.3, nós vamos aprender um pouco sobre a tentação na área material. Aí, de novo, aqui o bicho pega. Na área material. O servo do profeta Eliseu, Geazi, foi tentado a aceitar os presentes que Eliseu recusou e cedeu à tentação. Geazi pecou, seguiu Naamã, mentiu acerca que Eliseu disse que se apossou dos presentes, segundo os Reis 5:16 ao 24. E temos aqui algo muito polêmico, né? Citado pelo autor da revista, pelo comentarista da revista, na verdade. O subtópico 2.3, tentação na área material, e ele nos leva, nos conduz ao Antigo Testamento, nesse episódio entre Eliseu, Naamã, Geazi. Primeiramente, era de praxe, vocês devem saber disso, que o profeta aceitaria presentes. Aliás, todas as pessoas que iam até um profeta, para que ele profetizasse o que Deus tinha para essa pessoa, era quase obrigação levar presentes, moedas para o profeta. Quase obrigação. Mas aqui Eliseu quebra os protocolos. Ele não aceita a oferta de Naamã. Por quê?
De um lado, nós temos a questão de sempre semearmos em terreno fértil, ou seja, você que vai ofertar, que vai abençoar a vida de alguém, você vai abençoar segundo a medida do seu coração. Você vai semear no terreno fértil, ou seja, de alguma pessoa, de alguma situação, uma igreja, né? Se você vai lançar ali sua oferta. Mas nós temos também o contraponto, de que não é porque é oferta que você vai receber. Nós temos o contraponto. E aí, se a pessoa tiver tentada na área material, se a pessoa tiver tentada na área material, ela vai fazer que nem Geazi, ela vai receber de tudo que vier pela frente. Ela vai dizer que tudo é de Deus, mas nem tudo é de Deus. Eliseu é esse exemplo de quebrar o protocolo, de não receber a oferta de um homem leproso. Ou seja, essa oferta agora, naquele momento, era de uma situação duvidosa, de uma situação que sobressai, que está paralelo, melhor dizendo, do princípio de uma oferta. Então Eliseu, ele recusa por algum motivo, dentre eles, ou dentre os quais a Bíblia não fala, mas a gente consegue aqui analisar mesmo de forma escura, que ele não recebe essa oferta porque naquele momento Naamã, o que Naamã estava passando? Deus teve que tocar no ego de Naamã. Então, essa oferta não pode ter sido não podia ter sido recebida, mas Geazi recebe. E quando ele recebe, o que ele recebe mesmo? Uma oferta? Não. Ele recebe muito mais do que uma oferta, ele recebe uma lepra de presente. Ele fica leproso. E tem muita gente assim, muita gente recebendo na tentação, na área material, quando as portas se fecham, coisas, objetos, ofertas de pessoas que estão leprosas. E aí parece que há uma transição. Não vou pregar sobre transição de lepra aqui, é claro. Mas o Geazi teve que ser castigado duramente por Deus. Enquanto o profeta que tem ali a desenvoltura como um ofício divino na sua vida, de falar o que Deus quer e recusa, o seu, que deveria ser sucessor e não foi, Geazi, o seu servo, recebe e fica leproso, na mesma condição de quem ofertou. Cuidado com a oferta da lepra. Geazi foi amaldiçoado por lepra, 2 Reis 5, 26 e 27. Embora andasse ao lado de um santo homem de Deus, Geazi agiu fora da vontade de Deus. E é possível. É possível você andar perto do homem de Deus e agir fora da vontade de Deus. Tem pessoas que só estão perto de você pelo que você oferece para elas, e não querer ser o que você é diante de Deus, a santidade, o caráter ilibado. Essa é a história. Querer o que você tem no sentido material. Pessoas olham o que você tem na vida, diz, vou seguir esse, que esse aqui é mais rico. Esse é mais rico do que aquele rico. Esse é muito mais rico do que aquele rico que eu seguia. Então, essa é a verdade. Você vai ser reconhecido e aplaudido pelos seus bens na sociedade corrompida. E pessoas vão estar do seu lado pelo que você tem. Esse é o Geazi. E nós temos nessa nossa geração exemplos de pessoas como Geazi. Nós ensinamos aqui que a tentação é uma ameaça à santidade e à comunhão com Deus. Tópico 3, eu nem posso nem me alongar muito nessa aula, né, gente? Porque a ideia aqui é trabalhar textos exegéticos para vocês, para ajudar vocês aí nas suas igrejas, a lecionar nas suas igrejas. Tópico 3, a tentação não vem de Deus. Ninguém pode dizer que está sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta, Tiago 1,13. Deus não coloca o mal no nosso caminho. E quem coloca? Somos nós, né? E o diabo. Simples assim. Essa é a dura verdade. O discípulo de Cristo cedeu na tentação, passa por uma decisão pessoal. É isso. Ceder ou não à tentação, passa por uma decisão pessoal.
Fazendo um comentário ainda sobre Tiago aqui, 1,13, Tiago nega que a gente não é tentado? Não. Tiago nega que a tentação não vem de Deus, que Deus não te atribui o mal, que Deus não entra em teu coração dizendo assim, você vai pecar. Não, Tiago, ele fala muito bem sobre isso. Até porque Deus não pode ser tentado. Então, Tiago fala muito bem disso, deixando bem claro que a tentação não vem de Deus. Nós vamos para o subtópico 3.1, força para resistir. Devemos orar a Deus para sermos livres do mal e fortalecidos para resistir a tudo que nos afasta do propósito divino. Isto é muito importante, não só de você ouvir e de você ensinar, mas de colocar em prática na sua vida. Professor. Você que quanto mais ensina, mais é cobrado, tá? Nós somos mais cobrados porque estamos ensinando o que é para fazer, às vezes fazendo o errado. Então, nós todos temos que ter força para resistir. Todos temos que ter força para resistir. E como é que essa força vem? Como essa força vem? Em oração. E o que é oração? Falar com Deus. Se você interrompe círculos de oração, você vai estar mais fraco. Estando mais fraco, você vai ficar submetido a tentações que até você, em anos passados, você suportou e agora não suporta mais. Então, tem tentações que se repetem. Parece círculos na vida. E aí, talvez em 2025 você fala, passei. E agora no começo de 2026 você fala, ferrou. Onde está o problema? É uma tentação maior? Não. É o círculo de oração que diminuiu. Você não está tendo força para resistir. Então, a gente não pode cortar essa conexão da oração. A oração é falar com Deus e pedir a Deus que nos livre de mal. E não somente isso, que as nossas decisões sejam assertivas, que as nossas escolhas sejam benignas, que a gente busque em cada pensamento, desde o pensamento até as decisões, glorificar a Deus. Que os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa alma e nosso coração estejam voltados para o Senhor e que você foque no seu propósito. Todos nós temos um propósito. Então, o seu propósito sendo divino, você está no caminho certo, você não vai desviar o foco. Nós vamos resistir. Subtópico 3.2, oração para vencer a tentação. Isso aí é uma decisão pessoal. Você tem que resplandecer no mundo. A oração é uma ferramenta poderosa na luta contra a tentação. Jesus ressalta a importância ao advertir seus discípulos a orar para não cair em tentação. Esse subtópico 3.2, ele já vem inicialmente trabalhado no 3.1. E aqui nós só se aprofunda mais um pouco. Que a oração é uma ferramenta poderosa na luta contra a tentação. Jesus ressalta essa importância ao advertir seus discípulos a orar para não cair em tentação. Está sendo tentado, vá orar. Desliga, se afasta daquilo que te tenta. E não somente isso, cai de joelho, se joga ao chão, chora, geme, grita, implora o favor de Deus para você não ceder. Não tem outra alternativa. Se você que está sendo tentado, que tem que resplandecer no mundo, que é a obrigação praticamente nossa resplandecer no mundo. Mas se você está apagado espiritualmente, cedendo à tentação, se você for preencher isso de outra forma,
Você não vai conseguir resistir. Essa porta só se fecha com oração. Que porta, pastor? A porta da tentação. Quanto mais você ora, mais a mão está na fechadura para fechar esse acesso que tenta interromper a sua comunhão. 3.3. Fugir da tentação é uma estratégia. É isso mesmo. Fugir da tentação é uma estratégia. José resistiu à tentação ao fugir da mulher de Potifar. Gênesis 39:12. Ele era um jovem formoso a quem ela passou a assediar, dizendo: deita-te comigo. José, porém, era um homem íntegro e temente a Deus, por isso preferiu fugir a ceder àquela oferta. Não vale a pena trocar o seu propósito, o seu ministério, por uma noite de prazer. Não vale a pena e nunca valerá a pena. É preferível fugir. Anos mais tarde, José foi exaltado por sua atitude, mostrando que fugir da tentação é uma estratégia para não cair no pecado. Não somente vigiar, não somente orar, mas fugir. A Bíblia recomenda fugir até da aparência do mal, imagine do mal. Então, assim, não precisa você entender que é o mal para você fugir. Quando aparentou ser o mal, você já é na tábua. Você entendeu? Perna para quem te quer. De novo, não precisa só você entender ou chegar ao ponto de ver o mal. Não. Aparentou, já foge. Aparentou o mal, já foge. Isso é questão de sobrevivência. A revista chama de estratégia, eu quero ir além. Isso é questão de sobrevivência. Vigiar, orar e fugir. Porque às vezes você vai orar, e se acha que está tão forte para poder ficar à beira de uma tentação. Se acha que está tão que tem uma estrutura tão avançada, espiritualmente falando, que é um santo, que é quase Deus, um semideus, não vou ficar aqui perto dessa cachaça, vou ficar perto desse prostíbulo, vou ficar perto dessa festa, porque não vou nem sentir. E aí daqui a pouco você está mais fraco do que você imaginou está. E cai, e cede, e frustra-se, desliga a sua comunhão com Deus e perde o que Deus queria te entregar. Então, no mínimo, foge. Usa a fuga como a primeira estratégia. Usa a fuga. E aí tem uns que vão vigiar e orar para depois fugir, e tem uns que vão fugir para depois vigiar e orar. Então, seja de trás para frente ou de frente para trás, foge. Não ceda. Então, nós ensinamos que a oração é uma ferramenta poderosa para vencer as tentações. Essa é a nossa conclusão, onde as tentações fazem parte da nossa caminhada nessa terra, mas não podemos deixar que elas impeçam nossa estrada no céu. Orar e fugir são, por enquanto, ou portanto, estratégias que devemos usar para vencer as tentações e não pecar. É isso, gente. Povo de Deus, abençoado, caros alunos e professores. Nós concluímos mais uma aula da lição 4 da revista Betel desse trimestre. Acredito que eu tenha ajudado vocês. E não esquece, tá? Não esquece de adquirir o nosso material, tá bom? Tanto e-book quanto ele no físico, nossos livros, tá bom? Não esquece de deixar a nossa contribuição aqui. Que contribuição, pastor? A contribuição de deixar um like, comentar, compartilhar, marcar alguém, tá bom? Se gostou, deixa gostou, se não, deixa não gostou, não tem problema. Eu estou aqui para ajudar e não para atrair holofotes, porque a glória é de Deus. Vamos ficar por aqui. Deus abençoe. Acredito que eu tenha ajudado e também tenha aqui, nas minhas considerações finais, dado os avisos que são
importantes. Que Deus fale mais forte aos vossos corações. Foge, que é melhor.